de liberdade para louvar o nome dEle. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Nós vamos ler do verso 31 ao verso 33. Que Deus abençoe o sexteto, que hoje volta a ser sexteto, não quinteto. Que Deus vos abençoe, que Deus vos use para proclamar glórias a Deus. Diz assim o texto: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Obrigado, Senhor, por este domingo, pela vida, por estarmos na sua casa. Muito obrigado. Obrigado pela tua presença, obrigado pelos louvores, pelas orações, por todos os atos deste culto. E agora suplicamos, continue conosco e fale ao nosso coração através da tua palavra. Da mesma forma, continue com as nossas crianças. Continue com cada professor e professora que ministra a tua palavra para os nossos pequeninos e que todos eles sejam também tocados pelo teu amor através da tua palavra. E transforma-nos um pouco mais nesta manhã, a semelhança de Jesus, e é no nome dele que oramos. Amém e amém. Podemos assentar, meus irmãos. Nós temos reconhecido dominicalmente em nossa adoração coletiva que Deus é o que Ele é, que Deus é aquilo que Ele afirma ser, e temos liberdade e usamos dessa liberdade que muito toca e expande o nosso coração diante de Deus, diante da vida. Na nossa adoração, glorificando o nome dEle, nós temos cantado aqui especificamente nessa igreja: se Deus fizer, Ele é Deus; se não fizer, Ele é Deus; se Ele curar, Ele é Deus; se Ele não curar, Ele é Deus. E temos expressado e reconhecido a soberania de Deus. Entendemos que Ele é digno de louvor, não temos problema com isso, sabemos que Ele sim, o Santo Deus, recebe o nosso louvor imperfeito, recebe os dias quando a música está maravilhosa, quando não está tão bonita, mas recebe o fruto do nosso coração, a nossa dádiva a Ele, e glorificamos o nome dEle. Quando nós temos bons motivos, quando nós estamos felizes diante dos acontecimentos, nós louvamos a Deus com mais intensidade, não é assim? Nós trazemos na memória, carregamos os efeitos das alegrias e chegamos na presença de Deus com sorriso, com desejo, com vontade. Dizemos tudo o que queremos ao Senhor, reconhecemos o que Ele faz. Quando tudo vai bem, é assim. É automático, é voluntário, porque agradecemos a Ele o que Ele faz, o que Ele fez. A intensidade muda diante da bondade. Mas quando nós estamos em algumas jornadas e experimentamos as aflições, as adversidades, este nosso louvor, este nosso glorificar o nome dEle é transformado, e geralmente os cânticos de louvor param por um momento e nós então entramos no modo clamor. Clamamos. A nossa adoração se transforma às vezes num choro, numa angústia, mas nós somos encorajados a não parar de glorificar o nome dEle. Nós lembramos das guerras de Israel, por exemplo, e lembramos que mesmo nas guerras o povo era convidado ao que? A continue glorificando o nome dEle.
Nós temos o exemplo dos dramas que viveu Jó, e mesmo ali naquele drama de sem saber o que estava acontecendo com ele, a sua proclamação era: olha, não estou entendendo nada, mas bendito seja o nome do Senhor. Se Deus deu, se Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Nós adoramos então diante das boas notícias, nós glorificamos a Deus quando estamos felizes, nós glorificamos a Deus quando estamos tristes. E entendemos que na alegria ou na tristeza, a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso glorificar o nome dele não pode ser passivo. Adorar é algo ativo. Adorar é engajamento no deslocamento da energia que vem na minha consciência de que estou diante de Deus. E quando eu estou do seu lado, quando nós estamos neste agrupamento, neste ajuntamento coletivo, tudo isto é potencializado. É o meu desejo, é o seu desejo, é a minha consciência, é a sua consciência, é a minha alegria, a sua alegria, ou a sua tristeza e a minha tristeza. E tudo isso nós internalizamos como noções de ações que glorificam o nome de Deus. E repetimos essa dose. E repetimos com muita alegria porque vivemos num contexto de liberdade. Nessa prática, então, da igreja, do povo de Deus, nós continuamos a declarar, por já milhares de anos, que Deus é digno de louvor. E que diante destas declarações, e nessas declarações, nós crescemos. Nós desenvolvemos maturidade, nós desenvolvemos maior consciência. Quem aqui, no momento de profunda dor, não se lembrou de alguma música e aquela música veio como uma inspiração e te fez cantar aquela música diante da tristeza? Nós fazemos isso. E essa experiência, então, de glorificar o nome dele em qualquer circunstância, vai reverberando em mim, reverberando em você. E isso vai me trazendo mais consciência do que Deus é. Vai me deixando com mais vontade de permanecer bem perto do Pai Celestial. E quanto mais perto dele, glorificando o nome dele, mais perto eu quero estar dele. É incrível que quanto mais eu me aproximo, parece que este imã me puxa mais para ele. E o contrário também é verdade. Quanto mais distante estou, todas as guerras que chamamos de espirituais, todas as guerras da nossa luta da carne contra nós mesmos, parece nos expulsar da presença de Deus para que seja cessado o glorificar o nome dele. Então nós somos chamados para glorificá-lo porque aprendemos. Somos chamados para glorificar o nome dele porque crescemos quando assim fazemos. Somos chamados para glorificá-lo no ajuntamento coletivo porque é potencializado pela multiplicação de pessoas com o mesmo desejo. Somos convidados a glorificar o nome dele na nossa individualidade, porque Deus também não vai julgar o coletivo, onde alguém entra no meio do coletivo com a intenção errada e por estar no coletivo possa se sentir apaziguado, porque não é assim. Tenho a minha individualidade dentro do coletivo que pertence, chamada igreja. Mas também não para por aí. Nós temos uma missão ainda maior. E a missão é: nós devemos viver para glorificar o nome de Deus sempre. Nós devemos viver para a glória dele. Viver para que através das nossas ações o seu nome seja glorificado. Viver para transmitir o que ele disse, o que ele é, não só no domingo, mas diariamente. Acima de tudo, quando há dor. Viver para entronizá-lo mais e mais em minha vida através da minha obediência. Porque eu só coloco Deus em seu destaque de glória. Eu só reconheço quem Ele é quando eu o obedeço. Quando eu não estou obedecendo, eu não estou honrando nem glorificando o que Deus faz, o que Deus fez e o que Deus pode fazer. E é isso que o apóstolo Paulo escreve aqui nessa carta aos Coríntios. Desejoso em ensiná-los que
glorificar a Deus transcende o culto. Ele disse no texto que lemos: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Os coríntios tinham alguns problemas de relacionamento como nós temos. Os coríntios foram alertados pelo apóstolo Paulo num outro trecho sobre estes problemas, e Paulo tem que ser criterioso e claro sobre os tipos de problemas que eles viviam, e aí faz você entender o porquê ele diz, o porquê ele inclui o comer e o beber para a glória de Deus. E ele diz o seguinte, num outro trecho: quando vocês se reúnem como igreja, Coríntios, há divisões entre vocês. E Paulo conclui de uma maneira singela: eu creio nisso. Creio nisso porque onde há pessoas, há divisão de mentalidade, de ideais, de ideias. Então ele fala: não, está tudo bem, até aí a gente entende. E ele responde: pois é necessário que haja divergências. É necessário que haja divergências entre vocês. Mas Paulo dá o porquê dessas divergências e ele diz: essas divergências entre vocês precisam existir para que sejam conhecidos dentro de vocês, do grupo, aqueles que são aprovados. E quando você conhece quem é aprovado, você também reconhece quem foi reprovado. Então as divergências existem, segundo Paulo, porque elas mostram aprovação e elas apontam reprovação, elas são necessárias. Paulo daí desce mais a fundo. Quando vocês, igreja de Corinto, vocês se reúnem com a justificativa que se reúnem para tomar a ceia do Senhor, Paulo se referia então à comunhão do pão e do vinho, cada um come a sua própria ceia, cada um não espera pelo outro. Cada um deixa a sua saciedade em primeiro lugar, é o que eu quero, a minha barriga, o meu estômago. Então eu estou com fome, eu vou comer, chega na hora da ceia, eu não quero saber, é tudo para mim, é o meu, é o que eu preciso. Paulo piora a situação. Paulo fala: pessoal de Corinto, enquanto vocês fazem isso, então, com essas divergências que são necessárias, comendo sem esperar pelo próximo, porque talvez não comeu em casa, ou não se controlou, não conseguiu esperar um pouquinho, tem um nível além ainda, tem o nível de alguns de vocês que se embriagam, aí fica pior. Imagina que salada maravilhosa, divergência entre pessoas, atropelamento para comer, não esperar pelo outro, já que nós vamos comer junto e depois cear a ceia do Senhor, porque a ideia naquela época é que a igreja comia e ceava a ceia, as duas coisas no mesmo momento, tudo isso sendo problemático, e Paulo fala: e tem alguns ainda que ficam bêbados. Será que vocês, ele responde, não tem em casa lá comida? Será que não daria para forrar a barriga um pouquinho antes, vir mais preparado, para não ficar no desespero, porque gente com fome fica com desespero. E depois de dar essas dicas bem práticas, ele pega pesado e diz o seguinte: será que vocês poderiam prestar atenção nisso? Ou, escute isso, vocês desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm. O que lhes direi, ele conclui, eu os elogiarei por isso? E ele conclui, certamente que não. Então nesse contexto é necessário ele escrever sobre a glória de Deus que transcende o culto, sobre o glorificar a Deus que transcende o ajuntamento coletivo, trazendo questões práticas de comida e bebida, deixando claro, na hora de comer, de beber, de viver qualquer coisa, façam para a glória de Deus. Todas as nossas atitudes, meus irmãos e irmãs, comunicam bondade, comunicam virtude, glorificam a Deus ou revelam a nossa maldade, revelam o meu descaso, revela algo que ao invés de glorificar o nome de Deus, está difamando o nome de Deus.
E todos nós aqui temos os nossos exemplos, não só quando nós fizemos algo que não foi para a glória de Deus, e temos exemplos quando outros fizeram aquilo que não era para a glória de Deus, e nessa hora nós apontamos bonito. Olha que mau testemunho. Olha que terrível aquela pessoa que fez isso ou fez aquilo. Olha, nós amamos fazer isso. Nós só não gostamos de assumir que essa minha atitude não foi para a glória de Deus. Essa minha conduta aqui no meu trabalho não foi para a glória de Deus. Essa minha crise aqui na minha casa, essa briga conjugal não foi para a glória de Deus. O meu trato do meu filho e da minha filha não glorificou o nome de Deus. O meu trato com o meu namorado não glorifica o nome de Deus. O meu trato com as pessoas com outra cultura, com outro nível de educação, com outras realidades, não foi para a glória de Deus. Nós não gostamos de assumir isso. Mas nós temos uma tendência a olhar o outro que não glorifica o nome de Deus. Paulo está dizendo e está começando pelo básico. Pelo básico que a tradição judaica carregava no Shevet Achim Gam Yachad. Sentar e viver unidos os irmãos é bom e agradável. Ele começa desse nível, o nível da comunhão do pão. E nesse nível ele diz, inclua a glória de Deus, até para comer um pãozinho com o irmão. E se as nossas atitudes, então, não glorificam a Deus, eu preciso consertá-las. Eu preciso voltar para o trilho. Eu preciso voltar para uma caminhada que glorifique o Senhor. Eu não posso simplesmente constatar, sim, essa minha ação não glorifica a Deus, mas está tudo bem, porque não está. Todas as minhas atitudes que não glorificam a Deus, elas precisam ser colocadas debaixo dos holofotes da minha alma, dos meus olhos, e eu preciso lidar com elas. Eu não posso empurrar para debaixo do tapete. Eu não posso procrastinar, porque se você procrastinar, essas atitudes e ações vão crescer. Vai ficar pior. E o pior do que ficar pior é adquirir mais profundidade nos dramas e pecados que possuímos. Porque eles vão se alastrando. Eles vão de um abismo chamando o outro, e do outro chama o outro. Quando você vê, já está tudo infestado na vida, porque eu não parei para lidar com aquilo que não glorifica o nome de Deus. É da comida para a alma, é da alma para o corpo, é de dentro para fora. Jamais, simplesmente, num reservatório ali que eu não vou lidar com esse negócio. E isso você pode perceber através do seu discurso. Se há alguma área que você não queira falar sobre ela, e às vezes nós fazemos assim, não, sobre isso eu não quero falar. Casais sabem bem disso. Não toca nesse assunto com ela ou com ele, porque não vai falar. Se tem isso, é sinal alerta absoluto. Tem alguma coisa aí que não está glorificando a Deus. Você está preferindo empurrar para debaixo da geladeira, porque é pesado, fica lá. Então não vai haver como eu viver para a glória dele. Eu vou ter quartos, eu vou ter situações e que aquilo, escute isso, eu te falo com amor, não vai ficar congelado no tempo. Isso vai se multiplicar, aumentar. Vai ter um outro abismo conectado com aquele. Olhe para qualquer ação na sua vida que não glorifique a Deus e lide com ela com maturidade. Paulo prossegue. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, e nem mesmo para a igreja de Deus. Não é só o que eu faço no meu viver para mim mesmo. Não é só as atitudes então que eu falo, Senhor, eu não estou glorificando o teu nome com essa minha ação, o Senhor me ajude, é o meu temperamento, é a minha personalidade, são os meus dramas, é sim a maldade que eu tenho. Mas para Paulo isso não basta. Ele diz, olha, você também se relaciona com outros. Você convive com outros. E estes outros, sendo diferentes de você, sendo ele judeu com toda a sua tradição, seja ele grego, seja ele parte das nações, seja ele um que crê, seja ele um que não crê.
Seja este um que tenha cultura religiosa, seja um sem fé, um ateu, não importa. Paulo diz, para a glória dele, sejamos facilitadores e não tropeço. Sejamos inspiração e não acusação, sejamos luz e não escuridão. Jesus se encontrava com pessoas e tentava sempre trazer o melhor da pessoa, e às vezes sim, tinha alguns conflitos. É interessante que o conflito de Jesus era com aqueles religiosos que pouco queriam ouvir. Mas quando alguns religiosos queriam o escutar, ele se sentava como se assentou com Nicodemos, o chefe, o inteligente, o intelectual, o mestre de Israel, e foi lá, falou, vamos conversar. Sim, meu filho, você precisa nascer de novo. Sim, você precisa entender isso, você precisa entender aquilo. Ele não mantinha uma superioridade, então, que não, esse aqui não é do time, aquele é. Isso é horrível, meus irmãos. Seja ele com a sua profundidade religiosa, seja ele quem for, nas palavras paulinas eu entendo que eu preciso facilitar e não causar tropeço para ninguém. Eu preciso ser um com o meu próximo. Eu preciso ter relacionamento saudável com todos, inclusive entre os cristãos, é o que ele quer dizer aqui, também na igreja de Deus. Porque alguém poderia pensar, e essa é uma fala comum, né? Pastor, está acontecendo isso na igreja. Ô, meu amigo, a igreja é igualzinha a sua casa, que é igualzinho em qualquer outro lugar. Se não tivesse gente na igreja, não aconteceria nada disso. Mas como tem gente se locomove, tem pessoas fazendo de tudo, o tempo todo. Não existe igreja que sejam todos santos, maravilhosos e perfeitos. Isso aqui é coisa para o céu, não é coisa para a terra. Terra, a começar do pastor, tem um monte de gente má. Estou falando fundo do coração. Nós brigamos conosco, nós lutamos, nós queremos crescer. Esse é o nosso foco. Então não tem esse tipo de conversa. É por isso que ele está dizendo, até na igreja, aqui, se cuidado então com o seu relacionamento. Sejamos bênçãos aos judeus, aos gregos, aos cristãos. Perceba a abrangência do mundo dele. Se fosse hoje, eu acho que ele diria assim, sejamos bênção e não tropeço, glorificamos o nome de Deus com os judeus, com os gregos, com os muçulmanos, com os espíritas, com os ateus, com todos os outros grupos. Porque se eu tenho o que eu digo ter, se eu tenho a luz, se eu tenho a palavra, se eu tenho a salvação, se eu tenho o amor, eu tenho que estar pronto para me relacionar com qualquer um e distribuir essas qualidades e não essas acusações que frequentemente fazemos. É por isso que tem gente, quando vê um crente chegando, foge, ele corre. E até eu corro de alguns também. Falei, ixi, naquele lá já vai vir com aquele papo. Já vai vir com aquela loucura, aquela mandinga espiritual em nome do evangelho. Você vê eu fugindo de alguém numa festa de aniversário, já vou te dizer o que é comum acontecer. Pastor, o irmão canta Ratimbum. Já não, pelo amor de Deus. Porque na linguagem persa, Ratimbum significa amaldiçoado. Para Ratimbum, irmão. Paz e Ratimbum para você. É uma loucura, uma loucura. Uma loucura. Eu fujo desses também. Fujo. Mas eu tenho que tolerar, eu tenho que entender. Bom, ouviu talvez, acreditou, não sabia. Tudo bem, legal. Mas eu tenho que ser um, então, que facilite, que promova diálogo e não separação, que promova uma possibilidade de eu glorificar a Deus através do meu relacionamento e não do meu isolamento. E o primeiro passo, gente, para isso acontecer na prática, é eu lembrar que atrás do judeu, do grego, do espírita, do candomblé, do católico, do batista, de todos, somos gente. Essa é a primeira lembrança. Seres humanos. Remova o rótulo. Identifique primeiro como um ser humano. Se chegar à conclusão que é um extraterrestre, eu não tenho o que te dizer, porque a Bíblia não me informa. Mas se for gente que você está lidando, é gente. E se for gente, o meu relacionamento com gente tem que ser para a glória de Deus.
E se eu não entender isso, dentro, encarnado em mim, você não vai viver para a glória de Deus na sua casa, no seu lar, na sua vida, no seu trabalho, em lugar nenhum. É viver para a glória de Deus o dia inteiro. É entender que há uma nuvem de testemunhas ali. E o céu, será que ele vai me glorificar com a vida dele? Ou será que ele vai denegrir a imagem de um que diz viver para a glória de Deus quando não vive? Paulo prossegue piorando ainda mais. Eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos para que sejam salvos. O apóstolo inclui no seu tudo para a glória de Deus a tentativa de agradar a todos. E eu te pergunto, você acha que ele tinha êxito em agradar a todos? Não, obviamente que não. Nem Jesus agradou a todos, nem Deus Pai agradou a todos, nem o Espírito Santo agrada a todos. Não existe de agradar a todos. Por isso que ele diz, eu procuro. Eu tento, eu me esforço para agradar. Eu busco a harmonia, mas às vezes não dá. Não dá. Eu tento para que isso resulte em salvação, em boas notícias, para que haja possibilidade de transformação, mas a consciência que eu tenho, eu não conseguirei agradar a todos. Isso é verdade na sua vida, isso é verdade na minha vida. Nós não agradaremos a todos. E quem quer agradar a todos de uma maneira doentia, vive doente. Porque a cada olhar, aquele olhar que você não queria receber, você fala, ixi, olha ali. Tentei fazer tanto, olha o jeito que me tratou, nem me olhou na cara. E todas aquelas falas que nós temos. Porque não há êxito nisso. A tentativa. Mas Paulo diz, essa tentativa também se inclui no glorificar o nome de Deus. Porque o contrário disso seria, não quero nem saber. Não quero agradar ninguém. Não temos essas vozes também? Você que me aceite como eu sou, e eu vou ser sincero. Você está feio, não fez chapinha, o cabelo ficou feio hoje. Olha, eu sou sincero somente. Não é assim, tem o extremo. O extremo do não, comigo é na verdade, comigo é, senta aqui que eu falo tudo. Eu falo, meu Jesus, você imagina se Deus fizesse isso com você? Eu vou falar tudo. Quem aqui se manteria em pé diante de Deus? E a resposta é ninguém. Se Deus fosse passar limpo a sua semana, ou passar limpo as suas explosões, as suas fugas, vou passar limpo você semanalmente. Meu Jesus, não sobraria ninguém. Mas eu preciso então, ao contrário disso, me esforçar para que eu sim tenha essa paz. Eu preciso entender que Deus me chama para fazer isso para a glória dEle, para a glória dEle. Nós somos então chamados nesta manhã, meus irmãos, para refletir sobre a nossa rotina, sobre o meu dia a dia, sobre o meu acordar, sobre o meu respirar, sobre o meu viver, para que eu possa constatar se eu vivo para a glória dEle. Se eu glorifico o nome dEle com o que eu faço, ou se há ali caminhos que eu falo aqui, não, Senhor, não é para a tua glória, então nem vem comigo, porque o Senhor não vai gostar do que vai ver. Às vezes nós achamos que dá para fazer isso com Deus, né? Não, Senhor, nessa conversa não entra comigo, não. Eu fico imaginando Deus olhando para a gente, falando, o que você está fazendo, meu? O que você está fazendo? Nós somos chamados a constatar se as nossas atitudes, elas proclamam o nome do Senhor, se elas refletem que Ele nos alcançou, que Ele teve misericórdia de nós, que Ele continua tendo misericórdia de nós. Analise as suas ações e brigue com você mesmo, para que em tudo que você fizer seja para a glória de Deus. E você vai ver a tua casa, a tua vida, tudo se transformando. Somos chamados nessa manhã para não ser tropeço para ninguém. Para ninguém.
independente do credo ou sem credo, da cultura ou da falta de cultura, da educação ou da falta da educação. Nossa missão é amar, nossa missão é compreender, nossa missão é entender as limitações, os dramas do próximo. Entenda, compreenda. Cada um de nós tem uma impressão digital e Deus lida com cada um de nós na sua individualidade. Nós somos chamados a lidar com o próximo com a individualidade dele, não com a minha mente. Porque Deus também ama o meu próximo e está também lutando e brigando por ele, como está lutando e brigando por mim. Nós somos chamados nessa manhã para um esforço coletivo para agradar todos que pudermos, sim. Mas com a consciência de que 100% de sucesso não teremos, não chegaremos lá. E por fim, e isso é o que tem pesado no meu coração, eu digo isso aos pais: ensinemos as nossas crianças, aos nossos filhos, a viver para a glória de Deus. Encorajemos aos nossos irmãos para viver para a glória de Deus. Então, quando um irmão chegar para você, jovem, quando o irmão chegar para você, assim, confessando aquele pecado cabeludo, fale para ele com todo amor assim: isso aí é para a glória de Deus. Isso aí glorifica o nome de Deus. Essa ação aí diz que Deus é grande. Isso que você está fazendo, está trazendo algo lindo na espiritualidade. Encorajemos uns aos outros para viver para a glória de Deus. E inculquemos os nossos filhos: você vive para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Essa semana eu quero te encorajar: escreva no seu telefone, no seu computador, na sua mesa de trabalho, escreva lá, poste no seu Facebook: eu vivo para a glória de Deus. Mas que não seja só uma palavra, porque eu acho que também Deus não aguenta mais palavra. Que seja um lembrete, uma ferramenta para você acordar. Eu tinha uma ovelha que ele escrevia tudo e colocava no teto, em cima da cama. Eu cheguei na casa dele, estava tudo lá cheio de versículos, só exortação. Falei: cara, o que aconteceu? Pastor, porque quando eu acordo, para eu aprender a me domar, eu quero bater o olho lá em cima e já falar: é isso que eu tenho que fazer. Eu achei bonito o método dele. Então você que já acorda, já pega o telefone, já vai checar se tem um like, escreva lá: para a glória de Deus eu devo viver. Para a glória de Deus. Vamos ter uma semana de encorajamento um ao outro, para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Nós vivemos para a glória dele. E certamente, à medida que crescermos nessa prática, nós mais cresceremos em nossa espiritualidade, nós mais influenciaremos as pessoas, o ambiente, a sociedade, nossas famílias, entendendo que vivem para a glória de Deus. Gozará mais da glória de Deus dentro de casa, dentro dos corações, pois dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.